Aileen Wuornos era uma serial killer americana que foi condenada por assassinar 7 homens na Flórida entre 1989 e 1990. Aileen Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por abusos, negligência e instabilidade. Ela nunca conheceu seu pai, e sua mãe, Diane Wuornos, era alcoólatra e abandonou Aileen e seu irmão mais novo, Keith, quando eram crianças. Aos 14 anos, Aileen Wuornos deixou a casa e começou uma vida nas ruas, sobrevivendo como prostituta e cometendo pequenos crimes para se sustentar. Sua vida adulta foi caracterizada por uma série de relacionamentos tumultuados e problemas com o abuso de álcool e drogas. O caso de Aileen Wuornos é um dos poucos casos de serial killer documentados nos Estados Unidos em que o assassino era uma mulher. Wuornos desafiou muitos estereótipos tradicionais associados a serial killers, como o de um assassino em série ser um homem solitário e meticuloso. Sua série de assassinatos foi marcada por elementos de caos e agressão que fogem dos estereótipos. O fato dela ser uma mulher que cometeu uma série de assassinatos a tornou uma exceção em um campo dominado por homens. Isso gerou debates sobre como os serial killers femininos são percebidos e tratados pela mídia, pelo sistema de justiça penal e pela sociedade em geral. Sua história levantou questões sobre as motivações, psicologia e dinâmicas envolvidas no comportamento criminoso de mulheres em comparação com homens. A história de Wuornos atraiu a atenção de defensores dos direitos LGBT. Ela teve relacionamentos românticos com mulheres durante sua vida e muitos a consideram uma figura lésbica notória na cultura popular. Seu relacionamento com Thierry Amour, que cooperou com as autoridades para sua prisão, também foi explorado na mídia. No entanto, algumas organizações de direitos LGBT levantaram questões sobre como a história de Wuornos foi explorada na mídia, retratando-a como uma lésbica violenta, o que poderia perpetuar estereótipos negativos. Por outro lado, outros argumentaram que o foco na sexualidade de Wuornos era irrelevante para a compreensão de seus crimes e de sua história pessoal. Portanto, o caso de Aileen Wuornos também gerou debates e reflexões sobre a representação de pessoas LGBTQ+ na mídia e a complexa interseção entre sexualidade, crime e identidade. Essa dimensão adiciona outra camada de interesse à história de Wuornos e suas repercussões culturais. Aileen Wuornos era uma prostituta que atraiu suas vítimas enquanto trabalhava nas estradas e áreas rurais da Flórida. Ela oferecia serviços sexuais aos homens que paravam para pegá-la na estrada. Ela tendia a escolher homens que ela alegava ter tentado ou ameaçado agredi-la sexualmente. Embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa, algumas de suas vítimas não pareciam representar uma ameaça iminente. Wuornos usava uma arma de fogo, geralmente um revólver, para assassinar suas vítimas. Ela atirava nos homens após atrair sua confiança, muitas vezes dentro de seus veículos. Após os assassinatos, Wuornos roubava os pertences de suas vítimas, como dinheiro, cartões de crédito e veículos. Ela usava esses bens para se sustentar e fugir das autoridades. Ela abandonava os corpos de suas vítimas em áreas remotas, como florestas e estradas rurais, na tentativa de ocultar os crimes. Para evitar ser rastreada, Aileen Wuornos frequentemente mudava de local e identidade, usando nomes falsos e adotando diferentes aparências. Embora Wuornos tenha alegado legítima defesa em alguns casos, sua série de assassinatos e roubos revelou um padrão de comportamento violento e criminoso. Seu modus operandi foi caracterizado por um ciclo de prostituição, atração de vítimas, assassinato e roubo. Richard Mallory foi um dos homens que Aileen Wuornos foi condenada por assassinar. Ele era um homem de 51 anos e um ex-soldado que trabalhava como eletricista. O encontro entre Aileen Wuornos e Richard Mallory ocorreu em 30 de novembro de 1989. Mallory parou para oferecer uma carona.
O modus operandi de Vuornos com Mallory se assemelhou ao de suas outras vítimas. Ela alegou que ele havia tentado agredi-la sexualmente enquanto ela prestava serviços sexuais como prostituta. Vuornos atirou nele com uma arma de fogo e, em seguida, roubou seus pertences, incluindo seu veículo, que era um Cadillac DeVille. Ela usou o carro para fugir do local do crime e, posteriormente, para cometer outros crimes. O corpo de Richard Mallory foi encontrado em 13 de dezembro de 1989, em uma área remota perto de Daytona Beach. Ele havia sido baleado várias vezes. O assassinato de Richard Mallory foi o primeiro de uma série de 7 homicídios pelos quais Aileen Vuornos foi condenada. As autoridades não identificaram Aileen Vuornos imediatamente como uma serial killer. No entanto, à medida que os crimes continuaram e apresentaram um padrão, os investigadores começaram a conectar os pontos e suspeitar que uma única pessoa estava envolvida. Durante esse período, Vuornos estava em um relacionamento com Tyria Moore. Foi através de Tyria que as autoridades começaram a se aproximar de Vuornos. Tyria foi contatada pelos investigadores, e eventualmente, ela concordou em cooperar com eles, fornecendo informações sobre os crimes e o paradeiro de Vuornos. Em 9 de janeiro de 1991, Aileen Vuornos foi presa em Port Orange, Flórida, depois que a polícia a localizou em um bar. Ela estava dirigindo o veículo roubado de uma de suas vítimas na época da prisão. As evidências, incluindo o veículo e informações fornecidas por Tyria Moore, foram cruciais para sua prisão. Após sua prisão, Vuornos inicialmente negou envolvimento nos assassinatos, mas posteriormente confessou e alegou legítima defesa em todos os casos. Ela enfrentou um julgamento em que foi condenada por todos os 7 assassinatos e sentenciada à pena de morte. A prisão de Aileen Vuornos encerrou sua série de assassinatos em série e desencadeou um longo processo legal que culminou com sua execução em 2002. Sua história continua a ser objeto de interesse público, estudo e debate sobre a criminalidade e o sistema de justiça penal. A história de Aileen Vuornos teve um impacto significativo na cultura popular. Ela inspirou filmes, documentários e programas de TV. Um dos filmes mais conhecidos é Monster, 2003, no qual a atriz Charlize Theron interpretou o papel de Vuornos e ganhou um Oscar de melhor atriz por sua atuação. O caso de Vuornos trouxe à tona debate sobre a pena de morte nos Estados Unidos. Alguns acreditavam que sua história de abuso e problemas de saúde mental a tornava uma candidata inadequada para a execução, enquanto outros argumentavam que seus crimes eram tão hediondos que a pena de morte era apropriada. Vuornos manteve correspondência com várias pessoas durante seu tempo na prisão, incluindo jornalistas, pesquisadores e curiosos. Suas cartas revelavam sua visão sobre sua vida, seus crimes e sua pena de morte iminente. A execução de Aileen Vuornos em 2002 a tornou a 10ª mulher a ser executada nos Estados Unidos desde a retomada da pena de morte em 1976 e a primeira mulher a ser executada na Flórida desde 1848. Enquanto Vuornos alegava legítima defesa em todos os assassinatos, alguns investigadores e especialistas em comportamento criminoso sugeriram que outros fatores, como raiva e ódio contra homens, podem ter desempenhado um papel em seus crimes. A história de Aileen Vuornos é um exemplo trágico de como a infância traumática, a falta de apoio social e os problemas de saúde mental podem levar a comportamentos violentos. Seu caso continua sendo objeto de estudo e debate na área de psicologia, criminologia e direito.